O assassinato do americano George Floyd, que passou 8 minutos embaixo do joelho de um policial branco sem conseguir respirar, acendeu a chama de manifestações antirracistas nos Estados Unidos e rapidamente se espalhou pelo mundo. Aqui no Brasil, onde o racismo também não dá trégua, cariocas foram à sede do governo do Rio de Janeiro protestar contra o assassinato do menino João Pedro, de 14 anos, também pelas mãos da polícia. A mesma polícia que matou a menina Ágata, de apenas 8 anos. No último domingo, dia 7 de junho, a onda de manifestações se espalhou pelo país e chegou a Salvador, com uma fusão entre os movimentos antifascista e antirracista. Tudo isso em meio a uma pandemia que já matou quase 40 mil brasileiros. Que as manifestações são legítimas, isso não se discute. Mas até que ponto é válido adicionar outras lutas à causa racial? É preciso falar também sobre o perigo de uma disparada nos casos de coronavírus. Eu sou Francis Cardoso. E eu, Rafael Santana. E está começando o Pele Preta. Não passarão, racista, racista, não passarão, racista, racista, não passarão. Franzinha, vamos começar logo por essa questão, né, da fusão dos movimentos antifascista e antirracista, porque eu acho isso muito preocupante, porque mais uma vez a gente vê a questão racial relegada a segundo plano, né? Eu acho que no momento em que o mundo inteiro clama por igualdade, né? Por igualdade racial, clama para que as pessoas pretas parem de morrer na mão da polícia, né? Clamam contra o racismo. Aqui a gente está vendo o movimento antifascista engolindo o movimento antirracista, e aí a gente que tem essa questão do racismo como a questão central dos problemas no Brasil, né? Para se discutir o Brasil, a gente precisa discutir o racismo. A gente vai vendo mais uma vez essa manifestação antirracista ficando em segundo plano. Eu tenho visto muitas matérias, muitas postagens, muitos vídeos falando sobre isso. E a gente sempre é como se estivéssemos girando em círculos, andando em círculos, porque a gente, mais uma vez, volta a tirar o protagonismo de uma discussão que, consequentemente, vai reverberar de forma positiva para a população no geral. Se você, mais uma vez, vem com uma pauta que não é uma pauta racial, que não é uma pauta que fala sobre todos esses crimes, todos esses assassinatos em torno de vidas pretas, mais uma vez a branquitude pautando os assuntos e mais uma vez as pessoas pretas sendo deixadas de lado. Isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar de uma forma diferente, né? Eu estou vendo que existe agora um movimento nas redes sociais de uma forma que eu acredito que ainda é bem pequena, um movimento ainda bem pequeno em comparação aos fatos, né, reais, às práticas reais, mas a gente percebe que há, sim, um pequeno esforço da branquitude em começar a pautar as lutas antirracistas, né? Algumas pessoas até questionam em como elas podem ser úteis nesse momento. Mas o primeiro sinal de se falar sobre antifascismo e de criar qualquer tipo de manifestação antirracista, imediatamente as perguntas sobre como não ser uma pessoa racista ou como ser uma pessoa antirracista, elas desaparecem ou elas ficam em segundo plano, como você mesmo citou na sua primeira colocação. É importante a gente falar, né? Tanto eu quanto o Franzinha, a gente é adepto, tá? À luta antifascista, é importantíssima, né? Principalmente diante do momento que a gente vive agora, né? Com esse desgoverno, com um chefe de Estado incompetente, né? E
e com práticas, sabe, genocidas, eu acho que é importantíssimo a gente se manifestar agora, né, em defesa da democracia, né? Só que aqui o que está em questão é outra coisa, né? O que está em questão é que a partir dos movimentos, né, depois da morte do George Floyd, e a gente tem também o menino João Pedro, então a partir do momento em que essa luta antirracista ela começa a crescer no mundo, ela deveria crescer por aqui também, aparece outra pauta que se coloca como mais importante, né? Como essencial nesse momento. E aí, como eu falei, vou repetir, isso vai ficando em segundo plano. E muita gente ficou falando, né? É mimimi dessa galera, o importante agora é unir as lutas. Só que assim, a gente sabe que essa união vai provocar um apagamento gradual da luta antirracista, né? E eu tenho um exemplo disso muito claro. Eu fiz questão de hoje abrir os principais sites de notícias aqui da Bahia, de portais, para ver como é que eles destacaram a cobertura das manifestações de ontem, né? E aí a gente tem aqui no Correio, por exemplo, o título é Grupo faz protesto em Salvador em defesa da democracia. No Bahia Notícias, manifestantes pedem impeachment de Bolsonaro em ato pró-democracia em Salvador. No BNews tem uma galeria de fotos, manifestação pró-democracia em Salvador. E apenas o G1 traz no título, grupos fazem protesto em Salvador contra o racismo e o fascismo. Ou seja, em outros veículos eu não encontrei registro da manifestação. Ou seja, de quatro veículos importantes aqui, né, principais aqui da Bahia, apenas um está fazendo menção ao racismo no seu título, na sua manchete, e isso contribui para o apagamento dessas manifestações antirracistas. E esse é o problema de unir as duas pautas. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar e que eu tenho conversado muito, sobretudo com as pessoas brancas que têm me procurado nesse momento assim de manifestação. Primeiro que eu fico um pouco chateada mesmo com o fato de a gente ter tido o despertar a partir de uma notícia internacional, a partir de uma notícia vinda dos nossos irmãos afro-americanos, né? Quando aqui no Brasil a gente sabe, mas eu vou repetir, que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado nesse país. Então é um pouco de ficar triste mesmo a gente perceber que foi preciso uma comoção internacional para que a nossa ficha começasse a cair. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa é que quando algumas pessoas vêm conversar comigo, o primeiro conselho que eu dou para elas é estude, porque muitos de nós nem sequer sabem do que está falando, né? Muitos de nós não conseguimos entender que levantar uma bandeira e assumir práticas antirracistas, automaticamente a gente está sendo antifascista. Então, a luta antirracista, ela, de qualquer forma, abarca um movimento antifascista, o que o contrário não acontece, né? A luta antifascista, ela não necessariamente pauta a questão racial. Então, é importante que a gente estude, tanto nós, como pessoas pretas, pessoas que buscamos, né, manter ali a luta pela pauta antirracista, mas também a branquitude, as pessoas brancas que querem e que perguntam como somar no movimento. Então, eu acredito que esse retorno é fundamental. As pessoas precisam entender que a pauta antirracista, de qualquer forma, ela abarca a pauta antifascista, e o contrário não acontece, porque a branquitude acaba sendo privilegiada, como sempre, e acaba estando ali numa pauta prioritária e deixando de lado a pauta de pessoas pretas, deixando de lado todas as questões que permeiam, inclusive agora no momento de pandemia, né? Onde a gente também percebe, onde a gente também encontra de forma estatística a morte crescente de pessoas pretas e faveladas desse país.
Bom, já que você falou na pandemia, eu acho que a gente pode entrar por aí, né? Avançar na discussão. Antes, eu só queria dar dois recados, né? Primeiro, na verdade, dizer que eu já estava com saudade de debater contigo. Pena Então, o que primeiro, é para um assunto que a gente fica bem abalado, assim, né? São notícias que a gente tá bem triste. demais. Na verdade, assim, a gente tem ficado abalado dia após dia, né? João Miguel, nossa senhora, tá difícil, né? Recordes de morte diária por coronavírus, tá complicado, lidar com esse momento. Eu queria dar dois recados. O primeiro é que eu vejo muita gente perguntando, né, falando que a gente está sumido, perguntando por que a gente não está fazendo o podcast. É explicar que nós funcionamos por temporada, né? Nós lançamos a primeira temporada em novembro do ano passado, falando sobre questões mais teóricas sobre o racismo. A segunda temporada sobre musicalidade e estamos planejando a terceira temporada que vem com tudo, né? Não vou dar spoiler aqui, mas assim, o planejamento para a terceira temporada está muito avançado e obviamente a gente não vai conseguir colocar em prática agora por causa desse momento de isolamento social por causa do coronavírus. E o segundo recado é justamente por causa desse isolamento, nós estamos gravando de forma remota, né? Estou distante de França e só consigo escutar a voz dela. No máximo ver a fotinha aqui no avatar, então relevem também relevem também a qualidade do áudio, porque não é a mesma coisa de estarmos no estúdio com o microfone, com todos os equipamentos. Pronto, recado dado. Só avançar na questão do coronavírus, a gente tem mais de 960 mil casos confirmados de coronavírus no Brasil, quase 37 mil mortes. Então, automaticamente vem aquele questionamento, né? Pô, será que agora era a hora de protestar, né? Quando a gente está defendendo o isolamento, o distanciamento social desde o início dessa pandemia, né? Para que a gente não tenha mais corpos sendo empilhados, porque 37 mil mortes são os números oficiais, mas a gente sabe que são muito mais mortes por coronavírus que não foram notificadas como tal. Então fica essa questão, tipo, será que era hora de ir às ruas para protestar? E aí eu vou lançar essa questão aí, Franzinha, para você desenvolver. Eu confesso que eu fiquei bem na dúvida, assim, quando eu vi as primeiras movimentações aqui de manifestações no Brasil. Eu lembro que teve uma logo no início em São Paulo, e aí depois começou a se espalhar, Rio de Janeiro, Salvador começou a se organizar também, Brasília. Mas, assim, eu sou completamente a favor de manifestações, tá, gente? Eu quero deixar isso muito claro. Eu queria muito ter ido pra rua mesmo, botar a cara pra game, assim, porque é importante que a gente batalhe e lute pelos nossos direitos, e o direito principal, e a gente tá perdendo todos os dias, é o direito à vida. Então, eu acho que é muito legítimo os irmãos e irmãs que conseguiram ir para as ruas, e eu peço que, caso vocês resolvam fazer uma nova manifestação, que vocês se protejam, que vocês sigam as orientações, que vocês usem luvas, usem máscaras, né, levem água, tentem se manter. Só que a grande questão, o que eu acho que a gente precisa pensar, né, e que está sendo muito discutido aí, um vídeo que foi super disseminado aí pelo Emicida, que eu repostei, algumas pessoas repostaram. Qualquer aglomeração agora, por mais legítimo que sejam nossos motivos, mano, é pular na ciranda da necropolítica e levar uma onda de contágio pior do que essa que já tá pra dentro das comunidades onde vive quem a gente ama. E eu super concordo com algumas colocações dele, é que, primeiro, como eu já falei alguns minutos atrás, as pessoas pretas e faveladas são as pessoas que estão mais morrendo por conta de coronavírus, né? Quando isso tudo começou, a gente conversou um pouco em vídeo, onde eu falava que a gente precisava ter cuidado para que não houvesse uma superlotação do SUS, porque isso ia acarretar no que a gente está praticamente chegando agora, né? Leitos quase 80%, 90% ocupados, onde, se a gente continuar nessa progressão,
vai ter que ser feito o que aconteceu na Itália, onde algumas pessoas vão ser deixadas para morrer. E a gente sabe que, obviamente, por tudo que a gente vem vivenciando nos últimos anos, nas últimas décadas no Brasil, e sobretudo agora num governo que é declaradamente genocida e racista, homofóbico e tudo mais o que a gente já sabe, as pessoas pretas vão morrer, vão continuar morrendo. Então, é muito arriscado a gente se colocar nas ruas num momento como esse, porque a gente vai estar, de certa forma, numa aglomeração onde a proliferação do vírus é muito grande e a gente precisa se cuidar. Então, assim, é uma faca de dois gumes e, mais uma vez, nós, pessoas pretas, estamos ali, né, entre a cruz e a espada, sem saber o que fazer. Sem saber se vamos para as ruas manifestar sobre o direito à vida, que é fundamental, é importantíssimo, ou se continuamos ali tentando nos manter isolados o máximo possível para também garantir o direito de ir às ruas. E você fez uma postagem no Twitter muito feliz, e que eu repostei, que eu acho que sua colocação foi perfeita, quando você disse que muitas pessoas estão indo às ruas para garantir o direito de que outras consigam permanecer em casa vivas, por conta, né, do que aconteceu com o menino João Pedro, que foi assassinado dentro de casa. Então, assim, a gente tá num momento entre a cruz e a espada. Não há como julgar quem está indo para a rua e não há como julgar quem está escolhendo ficar em casa. É perfeito, né? Perfeito. Eu concordo totalmente contigo. Eu acho que eu também não vou fazer esse julgamento. Eu achei maravilhoso o Vida do Emicida. Ele trouxe questões importantíssimas. Por outro lado, eu achei importantíssimo também o Djonga e o Mano Brown terem ido às manifestações. Nós estamos num momento realmente sinistro, mas nós não temos opção. Eu fico pensando aqui, sacou? Não adianta se defender de uma coisa e continuar sendo atacado por outra. Eu penso assim, eu tô cansado, velho, de ser atacado por esses caras, sacou? Porque, assim, no final das contas, não é que a gente esteja aqui discordando do Emicida ou discordando do Djonga e você tem que se apegar a um lado e o outro lado você precisa estar demonizando. Não é isso. Dos dois lados há pontos muito importantes. E na boa, manos, assim, você quer ir para a manifestação, vá. Mas você precisa levar em consideração algumas coisas. Como o Fran já falou, né, a questão da sua segurança, né, de manter a distância, de levar a luva, a máscara, a proteção ocular. Mas pense, se você mora com sua mãe, com seu pai, com seus avós, com idosos, com pessoas com comorbidades, né, com histórico de outras doenças, pessoas que estão no grupo de risco, não vale a pena você ir para a rua e depois voltar para casa com a chance de infectar as pessoas que você ama. Ou se você mora em um bairro popular e que você precisa não sei, trabalhar em algum lugar que tenha aglomeração natural de pessoas, não vale a pena, porque você vai estar colocando outras vidas em risco. Mas essa não é a realidade de todo mundo, né? Tem gente que consegue, que enfim, mora em prédio, ou mora em condomínio, ou mora em casa só com a esposa, pessoas jovens que são saudáveis e que correm menos risco. Não é que não corra risco, tá? O coronavírus, ele é bem democrático na chacina que promove. Mas assim, exatamente, mas assim, você corre menos risco. Então, se você quer ir para a rua e você está nessa condição de viver sozinho ou viver com mais uma pessoa que seja um companheiro ou uma companheira que seja da mesma faixa etária, saudáveis, então vá tomando todos os cuidados necessários. Agora, é muito complicado que a gente tenha que ir para a rua agora, velho. Era o momento de todo mundo ficar em casa, mas infelizmente se faz necessário, né? Não, e ainda tem uma outra questão que eu acho que algumas pessoas ainda podem ter dúvidas, né? Quando a gente fala que o coronavírus é um vírus extremamente democrático, porque ele não escolhe quem ele vai
deixar doente, quem ele vai contaminar. Mas, e aí algumas pessoas podem dizer, sim, então se ele não escolhe, as pessoas brancas aí vão morrer igual as pessoas pretas. Não, não, porque o sistema que garante o atendimento não é democrático, né? A gente precisa pensar sobre isso. A gente tem um sistema que, por si só, antes do coronavírus aparecer, ele já era deficitário, né? A gente precisa entender que o SUS, se continuar no ritmo que está, ele vai entrar em colapso, porque a gente não tem só demanda de coronavírus. A gente tem as demandas antigas, elas continuam acontecendo, elas não pararam de acontecer. Então, assim, as pessoas continuam tomando tiro, tomando facada, continuam fazendo tratamento de câncer, continuam tendo infarto, milhares de coisas que acontecem que elas precisam do sistema único de saúde. As pessoas que têm grana, as pessoas brancas privilegiadas, têm lá o seu plano de saúde, tem lá o seu hospital particular, que, de certa forma, tem uma certa vantagem de atendimento, pelo menos no estágio que estamos até agora, né? Eu peço, assim, encarecidamente, que quem puder continuar em casa, ou quem puder evita sair, para que a gente não esteja tendo que estar buscando os hospitais públicos, os hospitais de campanha, para ir socorrer mais pessoas vítimas de coronavírus. E tem uma outra questão em relação à manifestação, né, que a gente precisa parar para pensar, sobretudo em relação a essa branquitude que está aí há uma semana postando hashtag antirracista, antifascista, o que fazer, me ajuda, divulgando o que é extremamente bacana, o movimento de divulgação de produtos, de serviços de pessoas pretas, mas a gente precisa extrapolar isso. Então, cadê essa galera nas manifestações? Cadê essa galera botando a cara para bater? Cadê essa galera fazendo cinturão lá na frente para proteger a galera preta? Que antirracismo é esse? Onde eu fico aqui só na internet digitando e não avanço no processo de estudo, no processo de discussão e no processo prático de abrir mão dos meus privilégios. Porque a gente sabe, a gente vê o tempo inteiro, a gente tem experiências próximas de nós, onde a gente percebe ali que a polícia escolhe que ela não vai abordar a pessoa branca, que ela não vai agredir, que ela não vai bater. Então, se não era o momento, a partir de agora, que seja o momento de a branquitude parar para refletir sobre isso, sobre de que forma ela pode e vai abrir mão dos seus privilégios em todas essas causas, em todos esses movimentos que a gente está falando aqui. Sobretudo e principalmente no movimento antirracista. Antes de a gente entrar no encerramento, só uma dica, né? A gente já passou as dicas para quem está indo para as manifestações, para quem planeja ir, porque eu acho que a gente vai continuar nesse clima aqui no país. Para quem não for, é legal ficar atento nas redes sociais, cobrindo, olhando, dando visibilidade a quem está na rua, sabe? Compartilhando informação. Tem muita gente que eu estou vendo aí disponibilizando serviços, sabe? Serviços de advogados se disponibilizando a estarem nas delegacias caso algum manifestante seja detido, né? Então eu acho que isso é muito importante. Vamos divulgar esse serviço da galera e vamos dar amplitude para quem está na rua também, compartilhando, indicando os perfis. É a nossa forma de olhar por quem está na rua. Por quem está na rua. Se você está em casa, você cuida do irmãozinho que está na rua. Então é só passando essa dica aí para a galera que não vai às manifestações. E aí vamos encerrando e entrando já nas dicas, né, Franzinha? Quer vir primeiro ou quer que eu... Não, quer que eu por dê a favor. minha? Vamos lá. Eu vou indicar duas obras que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, de confronto com a polícia e de protestos. O primeiro é Um Crime Americano, é um documentário que está disponível na Netflix, que fala sobre a morte de Rodney King
A morte não, perdão. Ele foi espancado, brutalmente espancado pela polícia no início da década de 90 em Los Angeles, mas sobreviveu. Esse ataque brutal foi filmado e gerou uma onda de protestos na cidade. Isso é importante para que a gente assista e veja como é que a gente está andando em círculos, porque esse caso aconteceu há quase 30 anos e foi um levante popular que aconteceu, né, em Los Angeles e com pitadas de barbárie, tá? A segunda obra é Fruitvale Station, A Última Parada. Essa está disponível na Amazon Prime, é com Michael B. Jordan, né, o Killmonger do Pantera Negra. Ele interpreta um rapaz de 22 anos que morreu num ataque também brutal e racista da polícia nos Estados Unidos, em São Francisco, se eu não me engano. O caso aconteceu em 2009, o policial foi demitido, condenado por homicídio culposo a 2 anos de prisão e ficou 11 meses, né? Um grande absurdo. E, enfim, são 2 obras que mostram como é que a gente está aqui andando em círculos sobre o mesmo assunto, sobre a maneira violenta, agressiva e assassina que a polícia trata as pessoas negras. Como eu falei sobre estudo, quem quiser iniciar aí, dar um pontapé, eu li uma matéria super interessante que está na Folha de São Paulo com a Catiúcia Ribeiro, que eu sempre falo dela assim nas nossas conversas e aqui no podcast eu também já falei, porque ela é uma das minhas fontes de pesquisa, é uma professora do Rio de Janeiro, está no doutorado agora, e ela fala de forma bastante clara, isso que a gente trouxe aqui de forma bem pincelada, né, sobre o porquê a luta antirracista ela deve sempre vir à frente qualquer pauta, sobretudo quando a gente está ali disputando espaço entre a luta antirracista e a luta antifascista. Então eu recomendo que vocês leiam a matéria dela. E como o Rafa veio aí na série dos documentários, eu queria indicar a série que eu sei que muitas pessoas já assistiram, mas eu sei que muitas pessoas têm resistência em assistir. Então eu indico, assistam. Olhos que Condenam. Está disponível na Netflix, é uma minissérie de 4 capítulos, 4 episódios, né, que fala sobre a prisão de 4 crianças pré-adolescentes, onde elas foram presas e condenadas por um crime que elas não cometeram. E eu recomendo que, para quem assiste Olhos que Condenam, logo em seguida assistam, se tiverem fôlego, obviamente, assistam a entrevista da Oprah com os 4 que hoje são adultos, né? São homens adultos já mais velhos, com os quatro personagens dessa história, os 4 protagonistas dessa história. Ela entrevista os atores que fizeram um laboratório, né, com as pessoas para criar os personagens, e entrevista também os personagens vivos dessa tragédia assim, lamentável. E que bom que pelo menos eles conseguiram sobreviver a tudo que eles passaram, mas eu acredito que para quem tem filho e para quem tem amigos ou para quem está cercado ali de pessoas muito novas, muito jovens, que vocês assistam para que vocês entendam, principalmente, galera, para a branquitude. Pessoas brancas, assistam Olhos que Condenam, para que vocês entendam que é muito doloroso quando você aponta qualquer pessoa apenas pela cor da pele, sem ter certeza de se realmente ela cometeu aquele crime ou não. E se vocês chorarem depois dessas dicas, podem reclamar com o Fran, tá? Eu garanto, separem logo aí a caixinha de lenço, porque lágrimas vão rolar. Então, galera, valeu. Espero voltarmos em breve, quem sabe ainda durante esse período de isolamento social e de pandemia. Um beijo. Beijo. Eu tava com saudade de vocês. Beijo, lindas. Beijo, lindos.
Espero retornarmos aí o mais rápido possível. Fiquem bem todos.